de fazer parte. Ok, good morning. Vamos voltar hoje para mais uma parte de inglês aqui, com a professora Gisele, comigo. Gostaria só de dizer a minha intenção de hoje. A minha intenção de hoje é continuar falando um pouco mais do passado simples e depois, se der tempo, passar desculpa, esqueci a palavra, mas mostrar uma questão que foi usada no vestibular da FUVEST, tá? Em que o passado simples ele era importante. Então, só para ilustrar o que a gente está falando com aonde ele pode literalmente ser usado. Na semana passada, nós trabalhamos a questão do passado simples com alguns verbos, os verbos regulares, né? Essa semana nós vamos trabalhar também a questão dos verbos regulares, mas deixa eu ver se é esse aqui. Nós vamos trabalhar com os irregulares e nós vamos trabalhar com a forma na pergunta e com a forma negativa, que são as outras duas formas que a semana passada a gente não conseguiu cobrir. Então, vamos lá. Está carregando aqui. Eu não sei se sou só eu, mas está tudo muito lento hoje. A internet está lenta, o compartilhamento está lento, está tudo difícil. Meu Deus do céu. Péssimo. Eu trabalho com mais de um desses aplicativos de reunião, né? Eu trabalho com o Microsoft Teams, trabalho mesmo, tem que abrir todos os dias. E de vez em quando eu trabalho com Zoom, todos eles estão dando trabalho. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é a quantidade de gente usando, né? Deve ser, com certeza. Lá nos Estados Unidos eles estavam de férias, até bem pouco tempo atrás, né? Agora voltou com tudo, né? Todo mundo voltou a estudar lá. E tem muitas escolas que estão usando, né? Então, durante a semana, realmente, ele está dando trabalho. Meu computador, essa semana, deu muito trabalho, aí eu descobri que é porque ele queria atualizar o Windows. Aí atualizou, ele parou de encher. Nossa, hoje para abrir foi difícil também, nossa. Foi? Ele não estava aceitando da sala, sei lá. Depois eu tive que fechar tudo, encerrar a sessão, abrir a sessão do Google de novo, abrir o Então, aí ele foi. O meu fez isso porque ele queria atualizar. Eu faço umas monitorias eu faço umas assistências assim de professor, né? Então os professores me chamam quando eles têm dúvida com o material, com o que seja, e aí tá falando que não tá respondendo. E aí eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo ali. Sem problema. Porque travou a minha aba aqui. Meu Deus, que coisa mais chata. Eu não gosto quando acontece isso, de verdade. Eu fico chateadinha quando acontece isso. Nossa, mas travou total aqui. Eu vou tentar, vou abrir de novo aqui. Pronto, cheguei de volta.
Acho que agora vai. Acho que agora vai. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Ah, ó, tá vendo? Agora foi. Tava de graça. Ok, então, chegamos. Yay! Ok. Vamos lá. Então, voltando. A ideia para hoje é trabalhar quais são os verbos irregulares. Eles são importantes para o nosso próximo tópico também, que é o present perfect, o presente perfeito, tá? A parte em que a gente faz pergunta também. Então, como que a gente faz pergunta e como que responde quando a gente está falando de passado simples, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem 3 exemplos de verbos que são irregulares. Eu já vou falar qual que é a diferença dos regulares que a gente viu na semana passada, mas aqui, ó, são 3 verbos. Então, os verbos irregulares, como o nome mesmo já diz, eles têm uma formação irregular, não vai seguir nenhuma regra. Eles existem, tem um pouquinho mais de 200 verbos que são irregulares, e eles vão ter formas passadas completamente diferentes das formas infinitivas ou formas de presente deles, tá? Bom, só para ilustrar o que já foi dito, para relembrar, né? Para a gente retomar o que foi dito antes, é a coisa do que para poder usar o simple past, o passado simples, a gente precisa determinar quando. Então, aqui, ó, 3 anos atrás. 3 years ago, I started primary school. Então, ó, coisa mais importante do passado simples é dizer quanto. Aqui a gente vai ter o exemplo do verbo regular, que é o que segue a regra, e a regra é do sufixo, né? Regra do sufixo ed. Tá? Então, a gente coloca ed no final dos verbos. Esses são os verbos regulares. My baby sister cried on the first day of school. Aqui não tem exatamente quantos anos foi isso, mas diz que foi no primeiro dia de escola. Então, de novo, tá especificado quando e a regra de colocar o sufixo para transformar o verbo. Então, esses são verbos que a gente chama de regulares, porque eles seguem uma regra. Hoje a gente vai trabalhar nos que não seguem a regra, tá? Então, we add ed to some verbs. Essas são as regras que nós trabalhamos já semana passada. Quando terminar em y, a gente tira o y e põe ed. Quando terminar em e, a gente só coloca d. E quando tiver consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante, né? Antes de colocar o ed. Essas são as 4 regras quando o verbo é regular. Agora, nesta frase que está aparecendo aí, a gente não vai ter nenhum verbo regular. A gente vai ter só os verbos irregulares, como está discriminado aqui em cima. Irregular verbs. Now, let's take a look at this sentence. I went to Janet's house last night. We drew pictures together and drank juice. Então, ele já colocou os verbos de outra cor, né, de azul. E aqui a gente tem 3 verbos que não têm ed no final. Ou seja, são verbos que são irregulares. Went é o passado de go, drew é o passado de draw, e drank é o passado de drink. Então, go é ir, draw é desenhar, e drink é beber. Então, eu fui à casa da Janet na noite passada. Mais uma vez, olha só, completamente determinado quando eu estava lá na casa da Janet. O tempo aqui é muito importante. Então, eu fui à casa da Janet ontem à noite, nós desenhamos juntas e bebemos suco. Uma frase bem facinha, só para a gente entender o contexto do que a gente está falando. So, que palavras são essas? São verbos no passado, mas que têm forma irregular, tá? E a forma básica eu já tinha dito para vocês. Go, draw and drink. Go, draw, drink. Então, essas são verbos irregulares. Nós não acrescentamos ed a esses verbos. Então, a ideia para hoje
é trabalhar em alguns desses verbos, nos mais comuns, né? Formas de verbos irregulares. Então, ó, quais são eles? Vamos aí, vamos olhar alguns. Começando por do. Do, que em português seria fazer. Uma tradução mais comum de do seria fazer. E no passado ele vai ser did. Fez, fiz ou feito. Have, numa tradução mais comum é ter, e no passado had. Make, também é fazer, no passado made. A gente vê muito made em produtos, né? Made in China, vê muito, muito, muito made. Made é uma palavra bastante comum pra gente. E hoje, então, ó, a gente tá vendo que ela é uma forma de passado. Em inglês, tá certo? Take, que é levar. Took no passado. Então, esses são 4 verbos que são muito comuns, e como vocês podem ver, eles não têm uma forma regular. A gente não consegue colocar um sufixo neles. Eles mudam de forma. Alguns mudam só uma letra, alguns mudam, acrescenta a letra, alguns mudam completamente, dependendo do verbo, tá? Mais alguns exemplos, a gente vai ter became, que vai para become, blow, que vai para blue, break, broke, drink, drank, eat, ate, feel, felt, find, found, give, gave, get, got, meet, met, send, sent, sleep, slept, spend, spent, tell, told, wake, woke, write, wrote. É importante dizer uma coisa nesta parte da lição, tá? Por mais que você não saiba a tradução de todos esses verbos que eu coloquei aqui agora, ou mesmo dos que eu coloquei antes, por mais que essa tradução não seja uma coisa óbvia para você neste momento, é importante que você entenda e que você consiga reconhecer que o que está sendo dito ali é uma coisa que está no passado. Independente de você não conseguir traduzir o verbo propriamente dito. Então, eu peguei uma frase com get. Eu já sei que essa frase não está no passado, né? Eu peguei uma frase com get, eu já sei que essa frase não é de alguma coisa que já aconteceu. Então, se a alternativa que eu tiver, as alternativas que eu tiver lá, tiver uma alternativa que tiver no passado, eu já sei que essa não é a correta. Então, eu consigo aplicar este fundamento, né, de eliminação quando eu entendo que os verbos irregulares, eles mudam de forma, então eu vou olhar, e mesmo que eu não saiba a tradução, eu vou saber se está falando de alguma coisa que já aconteceu ou de alguma coisa que está acontecendo no presente. Então, essa é a primeira parte, que é uma parte bastante importante, tá? Depois eu vou passar uma lista, eu vou colocar lá no sala de aula uma lista com os verbos no passado e no presente e a tradução, tá? Dos irregulares. Uma lista que tem uma quantidade bacana de verbos que são comuns, que a gente vai ver bastante, tá? Bom, aqui a gente vai ter verbos dos dois jeitos, regulares e irregulares, né? Onde cada um vai. Então, aqui a gente tem meet, que é irregular, a gente tem write, que também é irregular. Aí a gente vai ter chat, que é regular, feel, irregular, give, irregular, e play, que é regular. De novo, apesar daqui da minha lista ter só 2 regulares, o número de verbos regulares é infinitamente maior do que o de irregulares, tá? Você vai ter muito mais verbos regulares do que irregulares. Mas os irregulares dão um pouco mais de trabalho, principalmente para a gente conhecê-los todos, né? Então, vamos lá. Swim é um verbo irregular, tá? Ele vai trocar só uma letra no passado. Então, de swim, que é o que eu faço no presente, a semana passada, I swam. Tá? We swam at the beach last week. Ok? Então, essa é a ideia dos verbos irregulares. Vamos lá.
Yes, very good. Swam. Então, continuando, então, swam at the beach last week. Voltando a aquilo que eu acho importante, que eu repito sempre para os meus alunos, eu vou repetir aqui também. O tempo tá aí, tá especificado. Last week, a semana passada, ó. Ele tá presente aqui, ó. Semana passada. Last week, tá? É importantíssimo que você tenha me dito quando, tá? Senão o uso não é correto. Continuando lá. Ó, Jane, give me a beautiful birthday card last year. Olha ele aqui, ó, o ano passado. Então tá. Give é um verbo irregular que, como o swim, só vai mudar a letra I para a letra A. Então ele vai ser gave. Jane gave me a beautiful birthday card last year. Find vai mudar um pouquinho as letras no meio, o I vai sair e vai dar lugar para o O e o U. Então, I found aqui under my desk, again, this morning, aí o tempo aparecendo. I found. Yeah? Eu encontrei uma chave embaixo da minha carteira esta manhã. Então, o passado de find, que no caso é encontrar ou achar, vai ser found. Continuando, vamos passando então para a parte de fazer pergunta. Então, como é que a gente faz pergunta indicando que a gente está perguntando de alguma coisa que já passou? A gente vai precisar de um verbo auxiliar. No caso, quem auxilia o passado simples é este verbo aqui, que aparece aqui no final da frase. É o verbo did, tá? Então, as perguntas que começarem com did, elas querem saber de alguma coisa que já aconteceu. E já aconteceu naquele tempo determinado. O tempo determinado pode ser que não apareça na pergunta, mas ele provavelmente vai estar implícito. Como assim? Vou usar os exemplos que estão aqui na tela. Então, aqui está perguntando, did you enjoy the weekend? Did you enjoy the holiday? Quando eu digo, did you enjoy the weekend? Eu muito provavelmente estou falando do final de semana que acabou de acontecer. Então, isso não é explícito, que é o final de semana passado, mas em geral essa pergunta é feita para perguntar do final de semana do qual as pessoas acabaram de voltar. Mesma coisa embaixo, holiday sendo feriado. E a palavra holiday, em alguns lugares, como no Canadá, ela pode ser usada para férias também, tá? Aí, no caso, seria holidays, mas, enfim, também a palavra holiday vai aparecer como feriado e como férias. Então, did you enjoy the holiday? Você aproveitou o feriado? Então, provavelmente falando de um feriado que acabou de acontecer, o mais próximo, neste caso. Mas, enfim, fica claro numa pergunta dessa, para quem fala inglês, que eles estão se referindo a uma coisa que aconteceu recentemente, tá? Então, did you enjoy the weekend? Did you enjoy the holiday? E aí essas perguntas são respondidas com yes, I did, or no, I didn't. Ou seja, o mesmo verbo que auxilia a pergunta também auxilia a resposta. Uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos é, o que eu uso no começo da frase, o verbo auxiliar que eu uso aqui, é o verbo auxiliar que eu vou ter que usar para responder. Então, o did começa e o did termina a conversa, tá? No caso, did ou didn't, né? Que seria o didn't, é a forma abreviada de did mais not, ok? Então, você vai ter did e didn't. Ok, então, tendo isso em mente, porque sim, em alguns textos você vai encontrar perguntas e a resposta para eles também, nós vamos olhar mais de perto a questão de como elas se formam. I went to the park yesterday, but I did not see Mark. Aqui apareceu uma coisa que eu acho importante lembrar. Lembrar não, chamar atenção para. Primeiro a gente vai ter o went.
como a gente viu lá na frente, went é a forma passada de go. Então, ó, I went to the park yesterday quer dizer, eu fui ao parque ontem. Eu fui a um parque ontem. E aí ele continua, mas eu não vi o Mark. Eu não vi o Mark. Ele coloca o did para colocar. Ele coloca did. Ele coloca not para falar que não. E aí ele coloca sim. Bom, vamos lá. Quando eu coloco did, eu já estou indicando que é passado. Então, o que se faz em inglês quando você já tem did? Você mantém o verbo da forma presente ou da forma infinitiva dele. Você não vai poder trocar mais o verbo. Por quê? Porque eu vou fazer uma comparação grotesca aqui, não é uma comparação de tradução literal da coisa, mas eu vou fazer uma comparação com o português. Então, vamos supor que eu esteja falando que no feriado eu viajei, nesse feriado que a gente acabou de voltar, do dia 12. Eu vou falar, então, estou conversando com alguém, eu vou falar do feriado do dia 12. Eu posso dizer para a pessoa, eu viajei a semana passada? Não, né? Por quê? Porque eu já tenho aqui, vou até colocar aqui outra cor, vamos trocar a cor aqui, importante para eu colocar. O fui já mostra para mim que é passado. Então, como em português, a gente não consegue colocar dois verbos no passado ao mesmo tempo, então eu tenho que usar, eu fui viajar a semana passada. Então, um verbo mostra para mim que é passado, e o segundo verbo vai ficar na forma infinitiva. Em inglês é a mesma coisa, tá? Eu vou ter o did mostrando para mim que está no passado, e o outro verbo vai ter que ficar na forma infinitiva. Então, voltando aqui, ó, no que eu estava antes, neste aqui, ó, eu tenho did aqui, e o enjoy vai estar na forma normal. Eu não vou trocar o enjoy, tá? Então, did mostra para mim que é passado e eu não posso mais colocar o ed ou colocar a forma irregular se enjoy fosse regular, tá? Então, é muito importante isso quando a gente está fazendo pergunta e quando a gente está fazendo a forma negativa, tá? Se eu tiver o did, que é o verbo auxiliar do passado, o outro verbo tem que estar na forma infinitiva, na forma presente dele. Ele não pode mudar, tá? Agora, se o verbo é sozinho, sim, eu coloco ele na forma do passado dele. Vamos lá? Let me ask Hannah about that. Olha lá. Eu fui ao parque. I went to the park. E aí eu vou perguntar para o Mark por que ele não, se ele foi. Ó, did you go? Caímos naquela do fui viajar. Então, o did já mostra para mim que é passado. Então, o go fica de boa. Ele não precisa passar para o passado, tá? Did you go to the park yesterday? E aí o Mark me responde, no, I didn't go to the park. De novo, eu tenho o did já mostrando para mim que é passado. Então, o go continua na forma normal. Ok? Basicamente, então, voltando aqui neste que eu mostrei para vocês, nós só vamos usar as formas passadas daquela lista que eu mostrei no começo, mostrei um pouco antes deste daqui. Nós só vamos usar aquela forma passada quando estiver na forma afirmativa. Se eu fizer pergunta ou se eu fizer uma questão negativa, eu não vou usar aquelas formas de passado. Mas sim, elas existem para a forma afirmativa. Do not change the verb after did or didn't, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Se você já tiver o did ou se aparecer o didn't na frase, o verbo fica na forma normal dele, tá? E aqui ele está dizendo que você tem a opção de dar uma resposta longa ou uma resposta curta. Se ele tivesse falado só no, I didn't, também estaria correto, tá? Ok.
Mais um exemplo com did you. Did you enjoy the weekend? Que é aquele exemplo do começo. Yes, I did. What did you do? Olha só, aqui apareceu o did para mostrar que é passado e o do de fazer. Então, what did you do? O que você fez? I went shopping. Ó, aqui ela tá colocando uma frase afirmativa. Então, aqui ela usa o passador de go, né? I went shopping. Eu fui às compras. Mais alunos falando do final de semana. Did you enjoy the weekend? Yes, I did. I read a good book. Este verbo, especificamente, este verbo aqui, que em português é o verbo ler, ele é escrito sempre com as mesmas letrinhas, na mesma ordem. Então, ele escreve igual, tanto no presente quanto no passado. A diferença é na forma que você lê. Read é para presente e read para o passado. Então, como ela está falando do final de semana passado, eu leio I read a good book. Eu li um bom livro. Pronunciation read. Ok. Continuando. Did you enjoy the weekend? No, I didn't. Oh, no, what happened? Ah, não, o que aconteceu? I stayed home to study for my exams. Aqui a gente vai encontrar um verbo regular, é o verbo que recebe o ed aí no final, tá? Mas isso não quer dizer que a gente muda a ideia. A ideia continua sendo falada do passado. Dessa vez a gente só usou o verbo regular. Você percebe que nesta frase não tem did, não tem didn't, então eu vou ter que colocar o ed aqui. I stayed home to study for my exams. Eu fiquei em casa para estudar para a prova. Por isso que ele com certeza não gostou do final de semana e eu super entendo. Uma coisa que ele coloca aqui nesse X e que eu acho importante mencionar é a questão de que ou você para no did ou você continua com todas as palavras. Então, ele está dizendo que você não pode dizer só uma parte da frase. No, I didn't enjoy. Está errado. Ou você coloca no, I didn't, ou você coloca no, I didn't enjoy the weekend. Ok? Você não pode colocar só... Não é gramaticalmente correto dizer uma coisa dessa. E você pode substituir o the weekend pelo pronome it. I didn't enjoy it. Ok? It substituindo the weekend. Ok, então, continuando aqui, vamos formar perguntas com os verbos entre parênteses que está aí no caso em azul e como responderíamos. Então, a pergunta aqui é para saber se fez a lição de casa. Então, para começar a pergunta, verbo auxiliar que a gente falou lá no começo, did. O verbo que está entre parênteses, sendo que o did já está na frase, ele não vai mudar. Ele vai continuar igualzinho que ele está. Só vou tirar do parênteses e colocar no espaço. Did you do your homework? Você fez sua lição de casa? E aí ele continua. Yes, I did. Eu fiz. De novo, perguntar se a pessoa foi até a biblioteca. Did you go to the library? Did, mostrando que é passado. Go na forma normal dele. Did you go to the library? No, I didn't. Continuando o diálogo anterior, né? Você fez sua lição de casa? Fiz. Você foi até a biblioteca? Não, não fui. Provavelmente fiz em casa mesmo. Outro diálogo, perguntando se a pessoa aproveitou, gostou do final de semana. A gente vai ter: Did you enjoy the weekend? Você gostou do final de semana? Sim, eu gostei. Eu fui à praia, tá? Então eu digo primeiro, eu respondo primeiro que eu gostei. Então eu respondo com did. E aí em seguida eu completo com o que eu fiz. No caso aqui, para dar mais informações, eu uso o passado de go, que é went. Mais uma vez, gostou do final de semana? Did you enjoy the weekend? No, I didn't. Não gostei do final, não aproveitei o final de semana, por quê?
Porque eu caí da bicicleta. Eu machuquei muitas minhas pernas. Então, aqui, ó. Aqui tem did, então fica enjoy, aqui tem didn't. Nestas próximas frases não tem mais did. Então, a gente vai precisar colocar o passado de fall e o passado de feel. Passado de fall é fell, não é went, tá? Desculpa. Eu vou riscar aqui, vou colocar a forma certa. A forma certa é fell. I fell off my bicycle. E aí, o passado de feel, felt. I felt so much pain in my legs. Eu caí da bicicleta e eu senti muita dor nas minhas pernas. Então, o passado de fall, como eu disse, vou riscar mais aqui, não sei por que tá went, desculpa. Acho que na hora de fazer a cópia eu esqueci de trocar, me perdoe. Eu caí da bicicleta e senti muita dor nas pernas. Ok? Então, essa é a parte primeira, essa é mais uma parte em que a gente continua a dizer, é importante que o tempo seja uma coisa explícita ou implícita quando eu estou fazendo essas perguntas, quando eu estou dando essas respostas, e é importante você entender que eu vou só usar a regra de acrescentar o sufixo ed ou mudar a forma do verbo se eu estiver na afirmativa, ok? Bom, por último, nesta parte de hoje, na parte 3 do que eu separei para vocês, a gente vai ter como que a gente usa o que eles chamam de double H questions para poder pedir informações a respeito do que já aconteceu. Então, nós vamos usar palavras como onde, ou que, ou qual, ou que horário. São palavras que começam com W e H, que eles chamam de double H questions, né? Então, aqui a gente tem dois exemplos. Where, que quer dizer onde, e what, que quer dizer o que ou qual. Então, para saber onde você foi e o que você fez lá. Então, colocando estas palavras na frente do did, nós vamos pedir mais informações sobre esse passado simples. Então, para onde você foi? I went to the beach. Eu fui à praia. What did you do there? O que você fez lá? Eu nadei no mar, tá? Eu nadei na praia. I swam in the sea. Ok? Então, aqui são... Como que você faz para pedir mais informações? Na forma de perguntas, a respeito do que se já começou a falar. Então, começamos lá. Did you enjoy the weekend? Yes, I did. Where did you go? What did you do there? Então, você aproveitou o final de semana? Para onde você foi? O que você fez lá? Então, dando sequência àquela parte da conversa. Então, did you enjoy the weekend? Yes, I did. E aí eu posso fazer mais perguntas a respeito. Se você disse que você gostou do final de semana, provavelmente eu vou ter curiosidade de saber para onde você foi, o que você fez, que é exatamente o que está rolando aqui. Então, você aproveitou o fim de semana? Sim, aproveitei. Você foi ao parque? Você foi ao shopping? Você foi à praia? Então, eu posso ficar perguntando pergunta de sim ou não, ou eu posso perguntar direto, para onde você foi? Where did you go? I went to the park. Eu fui ao parque. Tá? Então, ó. Did, enjoy. Did, where, did, go. Aí, quando eu respondi de forma afirmativa, o go mudou de forma para went. Tá? Usamos where para falar de lugares. De novo, não troque o verbo depois que você usar o did. Então, tem did, o verbo fica na forma infinitiva. Where did you go last weekend? Olha só, aparecendo aqui o last weekend, sendo bem específico de quando eu quero saber onde você foi. I went to the beach. Eu fui à praia. E aí, como é que eu faço mais perguntas em relação a isso que você acabou de me responder? Você nadou? Did you swim in the sea? Did you build a sandcastle? Did you play beach volleyball? Você construiu um castelo de areia? Você jogou vôlei? O que mais você fez? What did you do there? E aí a pessoa responde o que ela fez. There, sendo a praia, né? Já implícito, porque afinal de contas ela já respondeu em cima.
I built a sandcastle. Eu construí um castelo de areia. Eu fiz um castelo de areia. Ok? Até aqui tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Alguma coisa não relacionada ao que eu estou falando? Tranquilo? Ok, então continuemos. Não pode mudar. A gente vem falando isso desde o começo. Where para responder um lugar. E o what para responder uma atividade. Uma outra curiosidade que você tiver. Review. Where did you go last weekend? I went to a farm. Onde você foi no final de semana passado? Eu fui a uma fazenda. What did you do there? I fed some animals. Fed quer dizer alimentar. Alimentou, né? Ou alimentei. É o passado de feed. Vou escrever aqui, ó. Passado de feed. Passado de feed. Quer dizer alimentar. Eu alimentei alguns animais. Did you enjoy the weekend? Yes, I did. I had a good time with my family. Você aproveitou o final de semana? Sim. Foi muito bom ficar perto da minha família. Ok? E agora escolhendo as formas corretas. Primeiro, eu quero saber, de acordo com essa resposta, quais seriam as formas, o que eu usaria nas perguntas. Então, a gente tem aqui, ó. What or where did you go or went yesterday? I went to my grandmother's house. A pergunta em cima quer saber de ontem. E a resposta que eu recebi foi: eu fui à casa da minha avó. Então, vamos lá. Se eu disse que eu fui à casa da minha avó, eu estou falando de um lugar. E se eu estou falando de um lugar, qual eu preciso que seja a resposta? Qual eu preciso que seja a pergunta? Desculpa. What or where? Eu preciso que seja onde. E onde? Where. Aí, em seguida do where, eu vou ter did. Então, qual das duas formas é a única possível nesse espaço, sendo que eu já tenho did? É go. So, where did you go yesterday? I went to my grandmother's house. Ok? Mesma coisa aqui. I played soccer with my friends. Eu joguei futebol com os meus amigos. Aqui eu já não estou mais dizendo um lugar, eu estou mostrando o que eu fiz, qual atividade que eu fiz. Então, em vez de where, eu vou usar what. Eu já tenho did aqui. Então, a única forma possível das duas que eu tenho nesse espaço é do. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Eu joguei futebol com os meus amigos. Escrevendo, então, as formas completas agora com as palavras where ou what, que é as duas que estão aparecendo por enquanto. Então, a resposta que eu obtive é a special gift for my mom's birthday. Não é um lugar. Então, provavelmente eu vou começar a pergunta com what. E aí, como é uma coisa aqui de last weekend, eu tenho que usar o verbo auxiliar did. E aí, depois do you, what did you do? Eu quero saber o que você fez. E aí você me responde que fez um presente especial para o aniversário da sua mãe. I made, que é o passado de make. Oh, that's so sweet. Que bonitinho. Aqui com um pouco mais de espaço. De novo, last weekend. E aqui, para poder decidir como é que eu vou começar essa pergunta, vamos nos atentar à resposta. I go to my friend's house. A casa do meu amigo. Então, se eu estou dizendo que eu fui à casa do meu amigo, então eu vou começar a pergunta com where. Where, em seguida o verbo auxiliar do passado, que é o did, porque afinal de contas, last weekend está mostrando que é passado, e o you, né? Porque você respondeu com why. So, where did you go last weekend? Claro, porque a frase não pode ficar sem verbo. Where did you go last weekend? Onde você foi no final de semana passado?
E aqui, como eu não tenho did, eu vou ter que trocar a forma de go. E a forma de go no passado é went. I went to my friend's house. E aqui está dizendo que nós desenhamos. Essa é a resposta que eu recebi para essa pergunta. Então, se nós desenhamos, eu estou mostrando uma atividade, a minha pergunta não vai começar com where, vai começar com what. Vai continuar com did, porque afinal de contas eu ainda estou falando no mesmo final de semana. Vai continuar com you, porque a resposta é we. E aqui, em vez de go, eu vou colocar do. What did you do there? O que você fez lá? Fizemos alguns desenhos. We drew pictures. Desenhamos. Ok. Então, tendo tudo isso em mente, tendo todas essas coisas em mente, eu gostaria de mostrar para vocês uma questão da FUVEST, tá? A FUVEST de 2014, na primeira fase, ó. Vendo? Apesar de ser de 2014, é um tema bem atual, tá, gente? Que fala de protestos. Essa pergunta poderia até cair de novo, tá? Então tá aqui, ó. A wave of anger is sweeping the cities of the world. Então a gente vai ter aqui, ó. Mesmo que você não entenda nada de inglês, nada, você vai ver aqui, ó, que aparecem alguns anos, ó. Ó, tá vendo? São anos passados. Então você vai encontrar, sim, mesmo que você não saiba a tradução, você vai ter verbos. Você vai encontrar os verbos, vai conseguir olhar e falar, isso é de coisas que já aconteceram. Mesmo assim, mesmo aqui, ó, não é um passado tão distante, é um passado recente, 2013, tá? Mas, enfim, a ideia desse texto é mostrar que o que está acontecendo com os protestos dessa época, né, de 2014, que seria no presente, tem base do que já aconteceu. Então, sim, esse aqui é um texto que vai mostrar e que vai, ó, comparar os protestos com os movimentos políticos passados. Então, nesse tipo de pergunta, você vai ter, então, peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Pronto. Você vai ter, então, formas de passado, baseado naquilo que eu acabei de falar. Anos específicos. Então, especificando quando que aconteceu. Então, o texto fala o quê, ó? A wave of anger is sweeping the cities of the world. Falando de 2014. The protests have many different oranges. In Brazil, people rose up against bus fares. Aqui ele fala do que aconteceu em 2014, né? Que houve um protesto em relação ao aumento da tarifa do ônibus. Então, foi onde começa a nossa cultura de protesto no Brasil, é em 2013, desculpa, com o aumento das tarifas de ônibus aqui em São Paulo. In Turkey, against the building project, Indonesians have rejected a higher fuel prices. In the Eurozone, they march against austerity. And the Arab Spring has become a perma-protest against pretty much everything. Então, ele fala que foi generalizado a origem dos protestos, cada lugar protestando contra alguma coisa. Então, no Brasil, contra o aumento das tarifas, na Turquia, contra projetos de desenvolvimento, de construção, na Indonésia, contra os preços dos combustíveis, contra a austeridade, contra, né, fala da Primavera Árabe, né, contra o autoritarismo, e por aí vai. E aí ele está dizendo, então, que essa seria a situação daquele ano de 2014. E aí ele continua o texto dizendo que, yet, just as in 1848, 1968, and 1889, when people also found a collective voice,
the demonstrators have much in common. In one country after another, protesters have risen up with bewildering speed. They tend to be ordinary, middle-class people, not lobbies with lists of demands. Their mix of revelry and rage condemns the corruption, inefficiency, and arrogance of the folk in charge. Então, ele fala que, como em 1848, 1968, 1989, quando as pessoas encontraram aquela voz coletivas, eles, tanto as pessoas do passado como essas de agora, têm o que elas têm muito em comum. E aí ele continua dizendo que um país depois do outro, os protestos vêm aumentando com uma certa rapidez. E o que mais eles têm em comum? Que eles são pessoas comuns, os protestos são compostos por pessoas comuns, são pessoas que são da classe média, tá? E não são pessoas que têm uma lista de exigências. E o que é mais comum de todos eles é que todos condenam a corrupção, a ineficiência e a arrogância dos governos, tá? E aí, esse texto do Economista, de 29 de julho de 2013, continua. Nobody can know how 2013 will change the world, if at all. In 1889, the Soviet Empire teetered and fell. But Marx believed that 1848 was the first wave of a proletarian revolution, was co-founded by decades of flourishing capitalism, and 1968 did more to change sex than politics. Even now, though, the inchoate insignificancy of 2013 is discernible, and for politicians who want to peddle the same old stuff, news is not good. News is not good. Bom, então ele diz que assim, que por enquanto, hoje a gente já tem uma resposta, porque nós já estamos em 2020, passou 2013, 7 anos já, né? Mas ele coloca nesse texto de junho de 2013 que ele não sabe se 2013 vai ser um ano em que haverá uma mudança mundial, ou como, né? Essa mudança aconteceria. Mas ele coloca que em 89 a União Soviética, né, ruiu e acabou. O que Marx acreditava em 1848 leva à Revolução Proletária, né, e que em seguida leva ao aumento do capitalismo, e que em 1968, apesar dos protestos, não se fez muito pela política, né? E, por último, o autor diz que ele acredita que os políticos que continuam dizendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, podem ter um problema. Eu acredito até pelo resultado que a gente tem tido aí de eleições, que realmente foi o que aconteceu, né? Tá? Então, ó, ao comparar os protestos de 2013 com movimentos políticos passados, afirma-se no texto que... O que se afirma? Nem sempre esses movimentos expressam anseios coletivos? Acho que não. As crenças de Marx se confirmaram mesmo após de 1848? Também acho que ele não afirma isso. As respostas de 1968, causaram grandes mudanças políticas? Não, ele fala exatamente o contrário aqui. Não se sabe se os protestos de 2013 mudaram o mundo. As mudanças de costumes foram as principais consequências dos movimentos passados. Bom, de todas as respostas que a gente tem aqui, a única que está expressa no texto é essa daqui. Tá? Então, ó. Nobody can know. Ninguém sabe como 2013 afetará o mundo, se afetará de alguma forma. Tá? Ok? Então, aqui, de novo, o passado, então, está sendo usado aqui de uma forma a comparar o que está acontecendo lá em 2013 com o que aconteceu em outras épocas. Continuando no mesmo texto, ó. Mesmo texto, mais uma pergunta. Segundo os textos,
Os protestos de 2013 em diversos lugares do mundo vêm perdendo a força por falhas de organização. Em nenhum momento ele fala em perder força, tá? Questionam a atuação dos lobbies na reivindicação de diversas classes sociais. De novo, ele fala exatamente aqui, ó, que eles não têm uma lista, not lobbies with list of demands. A evidência, então, não está dizendo isso aqui do texto. Condenam a corrupção e outros comportamentos inadequados da classe política. Sim, está dizendo exatamente aqui, ó, condemns the corruption, inefficiency and arrogance of the folk in charge. Mas espera aí, a gente vai continuar vendo o que mais a gente tem. Resultam de motivações econômicas precisas. Ele fala, na verdade, ao contrário, né? Que as pessoas não têm uma lista de demandas, que elas têm um sentimento aqui de raiva para condenar essas coisas. Tem poucos aspectos incomuns. Na verdade, ele fala ao contrário, né? Ele fala que eles têm mais coisas incomuns, né? Mesmo sendo de origens diferentes, eles têm coisas em comum. Então, na verdade, ó, aqui, acertamos, porque está em verdinho. Se tivesse errado, estaria de outra cor. Condenam a corrupção e outros comportamentos inadequados da parte política. Ok? Então, aqui você vai ter, então, duas questões em que a ideia de passado simples está super presente. Eu acredito mesmo, de verdade, que ela vai aparecer bastante aqui. Ok? Eu vou deixar o site aqui no chat, esse site com questões do vestibular em inglês. E depois eu vou postar também lá na sala em forma de material para vocês poderem dar uma olhada, uma lida. Nem todas as questões que tem aqui tem passada, mas vocês vão ter uma variedade enorme de questões em inglês aqui. Vocês vão ter textos maiores, tá? Como esse da FUVEST, que a gente usou, e o que tem um pouquinho mais para cima. Vocês vão ter música, que é esse caso aqui, I2. Você vai ter charge, você vai ter textos menores, tá? Então tá aqui, ó, o texto, ó. Essa é uma questão do Enem. Aqui você precisa clicar para abrir o texto. Vai estar aqui, ó, o texto, ó. O texto é um pouquinho maior do que ele costuma, né, aparecer. Mas, enfim, aqui você vai ter questões autênticas da FUVEST, da FATEC, do Enem, tá? Vai ter imagens aqui, então, enfim. Você tem da Unesp, ó, bastante opções aqui. Vou deixar lá no sala de aula o link para essa parte aqui do texto. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço mais uma vez poder dividir com vocês esse sábado frio. E a gente se vê na semana que vem, na outra semana, se Deus quiser. Na semana do dia 31, né? Muito obrigado. Olim, meu querido.